Sully, o novo filme do Tom Hanks e do Clint Eastwood, né? Uma dupla aí interessante, uma dupla bem interessante. Sully conta a história, um fato real que aconteceu em 2009, um avião que pousou no rio Hudson, lá em Nova York, né? Ou como eu brinco, né? O rio Hudson. O lance, que o filme vai além, é porque depois duvidaram muito do cara, duvidaram muito do Sully. Sully é o nome do cara, né? O piloto que foi responsável pela fantástica manobra. O piloto depois foi contestado, porque talvez desse para ele pousar em outro aeroporto, no LaGuardia. O avião ia para o JFK, o aeroporto ficando na ponta de cá de Nova York, ele podia ir para o LaGuardia, que é um pouco mais próximo de onde o avião estava e relativamente próximo do Hudson, né, do rio Hudson. Mas enfim, a manobra foi muito interessante, ele pousou no rio que é relativamente estreito, passou por cima da ponte ali, quase, sei lá, podia até ter colocado em risco a ponte, etc. Mas é sobre isso o filme, e a dramatização é sobre os problemas que isso poderia ter causado e que ele tomou uma decisão errada. E aí vocês vão ver no final do filme se a decisão foi certa ou se foi errada. Mas enfim, Tom Hanks vive o Sully, esse já é um dos destaques do filme, né? Como é que o Tom Hanks consegue, pelo amor de Deus, entregar personagens tão diferentes em sutilezas? Ah, esse personagem é extremamente diferente do Náufrago? Não, não é. Esse personagem é extremamente diferente lá do personagem dele no Terminal? Não é também. Mas as sutilezas são muito diferentes, são muito distantes. Aí você sente que sim, um personagem é bem diferente do outro. Esse ele tá bem sóbrio, porque o personagem precisa ser sóbrio. Ele é um ex-militar, ele tá meio perturbado da cabeça, se isso é ou não um fato certo ou não é certo. Ele também passa a se duvidar disso e tudo mais. Então Tom Hanks entregou algo muito interessante com relação a isso. Mas enfim, é o Tom Hanks, então é chover no molhado. Eu tinha um medo do filme magnificar o fato, né? O fato ele já é magnífico por natureza. Cara, o cara pousou um avião no rio Hudson e todo mundo saiu salvo, não teve um morto. E a direção não deixou maior do que eu tinha esse medo. O Clint se escondeu no filme, isso é bom. Então o filme ele é bem sóbrio, é quase o reflexo da atuação do Hanks, assim. A calma do Sully, a calma de tudo na situação, meio que o Clint pegou isso e colocou no filme. Por muitos momentos a gente fica sozinho com o Sully, ele pensando, ele correndo, ele arquitetando um plano de como ele vai responder as coisas, ele sendo justamente o cara que consegue pousar o avião no rio, né? Um avião daquele tamanho no rio e não sacrificar ninguém. Aí a direção aparece mais quando sai desse momento, né? Quando sai dessa linha narrativa, quando vai para o mundo, quando os investigadores ou, sei lá, os procuradores, seja lá o que for, debatem, tem as reuniões, tem as entrevistas, tem uma parte interessante da TV, né? Como o Sully vai ficando famoso e como você conhece o Sully nos bastidores, na outra linha narrativa, e vê que ele não tá nem aí para isso, ele queria realmente de fato salvar. A participação dele no David Letterman, então o filme fica um pouquinho mais dinâmico. É desbalanceado, é desequilibrado, porque é muito mais sobre o Sully em si do que sobre o que tá de fora para dentro com ele, né? Um outro acerto é ele não começar com um acidente. Ele começa meio que no meio da história e vai contando as coisas em flashbacks. Os flashbacks eu tenho alguns pontos a falar sobre, mas já eu falo. Mas eu acho legal como ele não começa com acidente, né? Não começa já chamando a atenção para o barulho, para a zoada. Isso ele deixa para o trailer e deixa para o segundo ato e também mais para o terceiro ato, quando aí ele já repete algumas vezes o acidente para que a gente tenha outras visões. Obviamente ele conta a história do acidente, mas não é só sobre isso. Como eu falei, é sobre o comandante, sobre a pessoa Sully. Então por isso o filme começa lento. Ele vai ganhando força quando você vai conhecendo cada vez mais o personagem principal, o seu protagonista, aqui vivido pelo Tom Hanks. A lentidão do início parece que vai levar o filme para um lado, mas já no segundo ato, no comecinho do segundo ato, ele se mostra e ele já impõe o ritmo que ele queria mostrar, que é um ritmo simples, cadenciado, mas a história acontece de uma maneira rápida, ela não demora. As cenas são longas, eu não digo nem sequências, cenas são muito longas. Ora, a câmera tá parada por muito tempo em uma cena específica. Isso traz um errinho que eu também vou conversar mais na frente, mas eu gosto quando as cenas são calmas e longas, como foi nesse filme aqui. Quando vai se aproximando do terceiro ato e da definição, aí as cenas vão ficando mais curtas e o filme vai ganhando uma dinâmica mais factual mesmo. E isso também é bom. Se você estava incomodado pelos outros atos, se você estava incomodado com o outro ritmo, o terceiro ato você vai se empolgar e aí ele mostra o acidente e tudo aparece. Eu falei muito do Tom Hanks, não falei nada do Aaron Eckhart, né? Ele realmente não é um ponto alto no filme, ele é simplesmente ok, mediano, cumpre o seu papel. O terceiro ato do ator, aí sim, é bem interessante, é bem melhor do que ele nos outros atos e tem um final bem interessante. Mas vamos às coisas ruins.
ruins, né? O filme tem duas linhas narrativas, o presente dele e o passado, que é o lance da queda do avião. É uma queda, né? Ainda assim é um acidente que foi evitado, mas enfim, é um acidente. Mas os flashbacks às vezes são muito longos, eles me parecem tomar conta da narrativa principal. Tem hora que eu me perco nas linhas narrativas, o que é presente e o que é passado, então eu fico meio confuso e talvez essa tenha sido a intenção, mas eu acho que poderia organizar um pouco mais. Tudo bem ele não começar com o lance lá do acidente, mas se o filme tivesse trocado um pouquinho a ordem e tratado mais o acidente como um flash forward, talvez seria um pouquinho mais dinâmico. E ou então os flashbacks seriam um pouquinho mais curtos. O filme demora em determinadas cenas, eu gostei disso. O problema é que às vezes ele demora em algumas cenas muito simples. A história, como eu falei, é muito curta, né? Muito pequena. Acaba que se você ler uma notícia sobre todo esse acidente, seria uma notícia curta, não cabe numa dinâmica muito grande. Então ele demora em algumas cenas, principalmente no segundo ato, que não são tão relevantes para a trama assim. O personagem já estava apresentado, os conflitos e os problemas já estavam todos bem explorados. E o CGI do avião é terrível. Ah, PH, não é sobre o avião, é sobre o cara. Se mostrou lá o avião caindo, mostrasse pelo menos um CGI interessante. O CGI não é legal. Para resolver isso, não é fazer um CGI legal, é trazer a história mais para dentro do avião, em vez de mostrar a história mais de fora. Ou, melhor ainda, utilizar imagens reais, imagens de celular, imagens de câmeras, imagens seja lá o do que for. Uma parada mais Argo, ele misturar o real com o fictício, né? Os pontos ruins são pequeníssimos, né? Eu tive que caçar muito para achar. Mas é um filme muito interessante, gostei bastante. Não sei se vai figurar ou não ao Oscar, mas acho que deveria estar lá, pelo menos com o Tom Hanks. Eu também acho que deveria estar com a direção do Clint Eastwood, porque a simplicidade dessa direção, assim como foi Spotlight, por exemplo, uma direção super simples, faz com que a história brilhe sozinha, não precise câmera girando, feito louco, Michael Bay, avião caindo pra cá, voando pra cima e pra lá. Não precisa. Pro filme eu dou 4 estrelas. Pode parecer estranho, mas 4 estrelas parece o máximo que esse filme pode chegar, porque, como eu falei, ele se apequena por escolha. Sim, fique pros créditos finais, porque tem uma cena muito, muito bonita nos créditos finais, quando ele meio que mistura, faz uma festa, um encontro das pessoas que sobreviveram àquele voo com o Sully real. É muito legal, é uma cena muito, muito bacana. É isso, pra finalizar aqui eu preciso só falar sobre os quadrinhos. Acesse aí, quadrinho.com.br, e lá você exclusivo desse canal, você pode ter acesso a várias compras com 10% de desconto. A várias compras não, a todas as compras com 10% de desconto. É só colocar o promo code canal do PH que você pode comprar quadro, camisa, almofado e várias coisas muito bonitas lá no quadrinho.com.br com 10% de desconto. É isso, se gostou da joinha, se não gostou, dislike, comenta aqui embaixo, me diz a sua opinião sobre Sully, me diz o que é que você acha sobre Tom Hanks, se você acha que vai ou não ao Oscar. Você pode estar se perguntando, PH, como é que você conseguiu fazer esse filme tão cedo? Saiu pra baixar? Não, eu assisti lá, eu tava de viagem, tava de férias lá nos Estados Unidos, então eu assisti lá, foi uma experiência muito bacana, muito interessante, mas isso fica para um outro vídeo. Se gostou da joinha, se gostou da dislike, um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Tchau.